Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 34, a parte B. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 34, a parte B. Tem ali também no Data Show, caso alguém não tenha Bíblia. Mas diz assim a palavra do Senhor: basta a cada dia o seu próprio mal. Que palavra forte, né? Jesus, em uma conversa com os seus discípulos, ele traz essa dura realidade. Basta cada dia o seu mal, o seu próprio mal. Se nós lêssemos os versículos antes desse, que é o último versículo desse capítulo, nós veríamos que Jesus está dizendo para eles o quê? Sobre as preocupações da vida. Então ele diz: não vos preocupeis com o que vocês vão comer, aonde vão dormir, o que vão vestir. Então ele encerra esse diálogo ali, essa conversa, dizendo essa frase: basta a cada dia o seu próprio mal. É claro que eu não estou menosprezando aquilo que Jesus disse, mas ele nem precisaria dizer uma coisa dessa, não é? Porque o mal acontece o tempo todo. Mas ele quis o quê? Enfatizar para nós. Agora, pode ser que esse mal, ele venha de outras pessoas. Por causa do pecado, o ser humano é um serzinho que só Jesus para ter misericórdia. Nós vemos exemplo, quando alguém tem inveja do outro, então ele faz mal contra aquela pessoa. Ou quando quer o emprego, talvez, o cargo. Quando existe divórcio, meu Deus, é um querendo o mal do outro e piorar a situação e coisas assim. Agora, pode ser que esse mal também venha através ou por causa de nós mesmos. Jesus, na sua conversa com o jovem rico, o que ele disse que há apenas um que é bom, que é Deus, não é? Deus é bom, nós somos maus. E a Bíblia fala inúmeras vezes, uma delas fala que enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas. Nós somos maus. Bom é só Deus. Se não for o Espírito Santo nos dominando a nossa carne, dominando os nossos impulsos, nós podemos realizar coisas muito cruéis. Pode ser, talvez, que esse mal venha por algum acidente, talvez, ou por causa de alguma doença, ou porque foi mandado embora do trabalho. É mal, o mal vem. Ou pode ser também que o mal venha por causa de um vírus, e esse vírus cause uma pandemia mundial, e por causa disso, quantos estão desempregados, quantos estão doentes, quantos que já morreram por causa de um vírus que a gente nem consegue ver o bichinho, mas ele está aí causando um mal tremendo no mundo. Ou pode ser que o mal venha por causa do nosso inimigo, chamado diabo. Ele não para, ele atenta o tempo todo, ele tenta o tempo todo. Então o mal vem. Jesus disse isso: basta a cada dia o seu próprio mal. Mas agora, queridos, uma frase que diz assim, os dias ruins são necessários para que os bons valham a pena.
É verdade ou não? É. A pessoa que, exemplo, a pessoa que estuda manhã, tarde e noite, que não sai, que não se diverte, é porque ela quer passar em um concurso, então ela fica o tempo todo lá ralando. Enquanto os outros estão mais ou menos curtindo a vida, ele está lá focado, estudando, ralando, come mal, dorme mal, a dor na costa e assim vai. Mas quando passa, oh maravilha, todo aquele esforço valeu a pena. Quando o moço, ele se encanta por uma moça, oh aleluia. Aí ele tem todo aquele processo também de conversar com os pais. Pode ser que o pai da moça não seja lá aquele cara legal, seja aquele cara ranzinza talvez. Mas quando ele vai casar, oh aleluia, ele fala, valeu a pena tudo isso. Então agora, queridos, para a Bíblia, Cristo disse então que basta a cada dia o seu próprio mal, ok? Mas eu quero enfatizar nessa mensagem o que a Bíblia diz sobre as coisas boas que tem também a cada dia. Amém? Vamos lá juntos aprender. Primeiro, vemos que temos as misericórdias do Senhor. Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, aleluia. Oh, que maravilha! Da mesma forma que basta cada dia o seu próprio mal, todas as manhãs as misericórdias do Senhor são renovadas, aleluia. E quando eu falo sobre a misericórdia, eu falo sobre o amor de Deus. Deus revelando o seu amor através da sua misericórdia. Além de nascer um novo dia todas as manhãs, e como é bonito vermos o nascer do dia, não é? Eu já disse isso em outra mensagem que eu preguei, mas eu gosto pela manhãzinha, ouvir o canto dos pássaros. Parece que eles estão anunciando o novo dia, nasceu, novas oportunidades, novas chances. Agora, junto com o novo dia, as misericórdias do Senhor se renovam por nós, louvado seja Deus. E a Bíblia enfatiza o que dizendo? Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Que coisa linda! Não sermos consumidos pelos nossos pecados, não sermos consumidos pela ira, pela raiva, pelo ódio, não sermos consumidos pela loucura. Quantas pessoas que nessa pandemia estão loucas, estão desesperadas, mas as misericórdias do Senhor, que elas se renovam a cada manhã, elas não permitem que nós sejamos consumidos por essas coisas. Amém? Amém, queridos? Ontem à noite fomos na casa dos meus pais, eu creio que eles estão vendo pela internet, beijo pai e mãe, e nós falávamos justamente isso, que se nós não tivéssemos Jesus, a fé nele, estaríamos louquinho da Silva, não é? Porque é isso, mas agora, quando nós falamos sobre a misericórdia de Deus, o que é a misericórdia de Deus? De uma forma muito simples eu vou explicar, dizendo que a misericórdia é Deus não me dar aquilo que eu mereço por causa do meu pecado. Se fosse ver por causa do nosso pecado, o que a gente merece de fato é o quê? A condenação,
é o inferno, a morte eterna. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele não me dá aquilo que eu mereço por causa do meu pecado. Agora, a misericórdia de Deus, ela anda de mãos dadas com a graça de Deus. E a graça de Deus é Ele me dar aquilo que eu não mereço. Olha que coisa linda, gente. Deus ativa a sua misericórdia para não me dar aquilo que eu mereço por causa do meu pecado. E Ele ativa a sua graça para me dar aquilo que eu não mereço: o perdão, a vida eterna, amor, graça, alegria e coisas que só Ele pode dar para o ser humano. Louvado seja o nosso Deus. Agora, queridos, independente do mal que nos ocorra no dia, a misericórdia do Senhor, ela não permite que nós venhamos a ser consumidos, amém? Então, a cada dia temos as misericórdias do Senhor renovadas por nós para a sua glória. Uma outra coisa que temos a cada dia também é o pão nosso. Mateus capítulo 6, versículo 11, diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Oh, maravilha! Quando eu falo sobre pão, eu falo sobre sustento. Aleluia! Agora, quando eu vejo sobre o pão nosso de cada dia, eu lembro da história de Israel no deserto, lembram? Que Deus mandava para eles o quê? O maná. E Deus mandava uma vez no mês, que isso durasse um mês inteiro? Não, Deus mandava todos os dias. E o bacana dessa história é que o maná do dia só era para aquele dia, não servia para o outro dia. Mesmo se a pessoa falasse: eu vou guardar um pouquinho aqui, porque amanhã vai que Deus não manda, né? Não dava certo. O que eu vejo, queridos, é que dia após dia, independente do mal que venha sobre nós, do mal que nos aconteça, Deus envia o pão de cada dia. Deus sabe o que nós vamos passar, e Ele provê aquilo para que nós tenhamos forças para nós suportarmos aquilo. Lembram de Elias, que Deus chega para ele e manda: come aí, rapaz, porque a sua jornada vai ser longa. Então aquela comida que ele comeu lhe capacitou para que ele tivesse aquela jornada dele longa. Então todos os dias o nosso Deus supre as nossas necessidades, amém? Eu li uma frase esses dias atrás que eu gostei muito, que diz assim: depois de tantos meses de pandemia, e nunca nós tivemos falta de comida na nossa mesa, amém? Pode ser que, como eu, você não comeu picanha todos os dias. Se nessa pandemia eu comi uma ou duas vezes, foi muito também, picanha. Mas só que a comida nunca tive falta, porque Deus, Ele dá o pão nosso de cada dia, amém? Amém, queridos? Olha o que diz Salmo 37, versículo 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a semente sua a mendigar o pão. Porque Deus, Ele envia o pão de cada dia. Amém? Amém, queridos? Louvado seja o nosso Deus. Basta cada dia o seu mal, mas temos também coisas boas de Deus. Temos também a frase: não temas. Oh, aleluia! Na Bíblia, o não temas, ou palavras quase iguais a essa: não tenha medo, não se atemorize, coisas assim, aparecem as 366 vezes na Bíblia. Olha que coisa linda!
Imagina, para cada dia, quando vem o mal, tem o nosso Deus ao nosso lado, dizendo: não temas, não tenha medo. Oh, que maravilha! Gente, e como que uma palavra de ânimo faz a diferença? Sim, sim ou não? Exemplo, a minha esposa, graças a Deus, ela é uma pessoa que soma muito na minha vida. Em todos os sentidos, físico e também em todas as áreas. E tem algumas vezes que eu tenho dúvidas sobre alguma coisa. Compro ou não compro? Aí ela chega para mim e fala: amor, compra. Falou, aleluia, é Deus falando por meio dela. Palavra de ânimo. E como que é gostoso. Exemplo, gente, está na moda dizer um para o outro: estamos juntos, não é? Você já ouviu ou já disse isso milhões de vezes, sim ou não? Agora, gente, e quando a coisa aperta de verdade? Alguém disse que amigo é igual um parafuso, só sabe a qualidade na hora do aperto. Por quê? Muitos falam assim: estamos juntos, mas quando aperta, esquece, hashtag erra eu, não é assim? Mas agora o nosso Deus não é esse, gente. O nosso Deus é aquele que está conosco na hora boa, na hora difícil, na hora que a gente mais precisa. Ele continua dizendo: não temas, não tenha medo, aleluia. Essa luta vai passar, confie em mim. Não foi isso que Jesus disse para Jairo, Marcos capítulo 5, quando Jesus estava indo com ele para a sua casa. Aí os seus amigos vieram e falaram: Jairo, não importunes mais o mestre, a sua filha morreu, já era. Jesus, sabendo disso, olha para ele e fala: Jairo, não temas, apenas creia. Oh, aleluia. E eu fico imaginando, vendo Deus em cada luta, em cada mal que ocorre conosco, Deus falando para nós: não temas, apenas confie que eu posso fazer o milagre, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. A palavra de Deus faz toda a diferença na hora ou no dia mau. E por último, coisas que temos dia após dia, é a presença de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oh, aleluia. Se não fosse a presença de Deus. Em Êxodo capítulo 33, nós vemos uma conversa de Moisés com Deus, lá na tenda do encontro. E Deus fala para ele: Moisés, olha, o seguinte, eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou enviar o povo para a terra que eu prometi para eles, mas eu não vou junto com eles. É porque ele é um povo rebelde, é um povo obstinado. Moisés ficou louco na hora. Falou: Deus, espera aí, Deus, espera aí, como assim? O Senhor vai cumprir, mas não vai junto conosco? Deus falou: não, Deus, isso não pode acontecer. E ele disse para Deus uma das frases mais lindas do homem para Deus: Deus, se a tua presença não fores conosco, não nos deixes ir àquele lugar. O que Moisés está dizendo: Deus, a tua presença é muito mais do que qualquer coisa dessa terra. A tua presença é incomparável. Não adianta ter as coisas da terra sem ter a tua presença conosco. Oh, aleluia.
a importância da presença de Deus. Oh, aleluia. Deus é o Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Oh, aleluia. A presença de Deus, ela pode ser uma realidade em nós. Ela pode, nós podemos ter a presença de Deus na nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho, na igreja. Aonde eu for, a presença de Deus está comigo. Deus é esse Deus presente. Deus é esse Deus relacional. Oh, que coisa linda! Eu fico imaginando como que deve ser adorar a um Deus que você olha para Ele, você chora, você grita, você esperneia, mas Ele não tem reação nenhuma. Um Deus que você precisa levá-lo, enquanto o nosso Deus leva nós, aleluia. Tem uma ilustração que diz assim, de um homem que ele estava ao lado de Deus, ou Deus estava junto com ele na praia. E via-se então atrás 4 pegadas, as 2 dele e as 2 de Deus. É claro que é uma ilustração, tá? Mas aquele homem, a partir de um certo momento, ele viu apenas 2 pegadas. E ele ficou nervosinho com Deus. Falou: Deus, está vendo? Nos momentos mais difíceis, quando eu mais precisei, o Senhor me abandonou, porque tem somente as minhas 2 pegadas. E Deus, com aquela graça que só Ele tem, olha para ele e falou: rapaz, essas pegadas não são as suas, essas pegadas são as minhas. É porque quando você não pôde mais andar, eu te carreguei no colo, aleluia. O nosso Deus é esse Deus presente, é esse Deus que nós falamos com Ele, que Ele fala conosco. Aquele Deus, quando ninguém mais está conosco, Ele está conosco. E a presença de Deus, ela nos cura, aleluia. A presença de Deus, ela nos liberta. A presença de Deus nos completa. A presença de Deus nos anima. E a presença de Deus nos guia, louvado seja Deus. É porque quando nós não temos mais saída, não vemos mais saída alguma, Deus fala: deixa que eu te guio agora, aleluia.